Eu estava falando com Deus e perguntei para Deus, né? Perguntei para o Senhor porque tem muitas pessoas que vivem anos na igreja e não crescem espiritualmente. E conversando com Deus, vieram 5 na minha cabeça. Deus falou comigo sobre isso. São 5 atitudes que impedem o crescimento na vida espiritual. Vamos ver, então, quais são essas atitudes que impedem o crescimento de uma pessoa na vida espiritual? Primeira coisa, falta de planejamento. Falta de planejamento da vida com Deus. Está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Não vou ficar lendo com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas vai lá na Bíblia, leia. Então, nós precisamos nos planejar. Precisamos organizar tempo para falarmos com Deus, para orarmos, lermos a Bíblia, né? Como vamos falar do amor de Deus? Como vamos falar da palavra de Deus se não conhecemos? Como vamos falar para as pessoas orar se nós não oramos? Se não falamos com Deus? Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos falar com Deus, precisamos ter planejamento, né? Não é relaxadamente, precisamos ter um momento com Deus, aquele momento que é só você e Ele, só você e Deus. E por segundo, empurrar com a barriga, né? Tem pessoas que empurram a obra de Deus com a barriga, faz as coisas, amanhã eu oro, amanhã eu faço, amanhã, e esse dia nunca chega. Nunca chega, né? Vai de janeiro em janeiro e a vida espiritual continua a mesma, porque continuou sem tempo, continuou empurrando, né? Até mesmo no trabalho na igreja. Quantas vezes pegamos um ministério, né? Seja ministério de louvor, seja ministério infantil, e fazemos a obra relaxadamente. Não devemos empurrar com a barriga, meu amado, né? Não deixe para amanhã, não deixe a sua vida aqui na terra ser mais urgente do que a sua vida com Deus. Tudo é urgente, menos a vida com Deus, e isso vai deixando para depois, e quando você vê, você está distante do Senhor. Então, não obtém crescimento espiritual. Terceiro, colocar a culpa em algo ou em alguém, sabe? Colocamos a culpa em alguém pelo nosso fracasso. Se não cresça espiritualmente, a culpa é de alguém, a culpa é do pastor. Não, você deve assumir o seu papel de culpa, né? O seu papel de culpa, porque se você assumir o seu papel de culpa, então você dá liberdade para falar que você errou, que você tem errado, né? E no seu fracasso, quando você reconhece, então você encontra força e ousadia para mudar essa situação. Não coloque a culpa nos outros, né? Porque a culpa exclusivamente, quando não temos crescimento espiritual, é nosso. Porque Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Então a mudança está em nós. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus, nos aproximar com Deus. E por quarto, apenas reclamar e nunca agir, né? A gente reclama tanto. Ai, porque fulano não fez isso, ciclano não fez isso, ou até mesmo na nossa vida reclamamos porque não conseguimos algo, e às vezes ficamos parados, estacionados porque não agimos, né? E também na vida com Deus, reclamamos tanto e não agimos, não colocamos nosso joelho no chão, não jejuamos, né? Não fazemos o que é necessário para ter um crescimento espiritual. Então, quem quer realmente corre atrás. Na vida com Deus não é diferente, meu amado. Se você quer ter crescimento espiritual, então você deve correr atrás. Ore, busque, clame, noite e dia se preciso. E por quinto, não abrir mão das coisas terrenas, né? Não abrimos mãos
mão das coisas aqui na terra, não abrimos mão do nosso eu. Queremos fazer do nosso jeito. Precisamos abrir mão, meu amado, de coisas que não nos edificam. Se tem alguma coisa que te afasta de Deus, você precisa abrir mão. Deixe de lado, pare de fazer, porque isso não te edifica. Então, você não vai ter crescimento espiritual. Para ter crescimento espiritual, precisamos abrir mão de muitas coisas em prol da vida com Deus. Jesus disse que o caminho seria apertado e estreito, e também teríamos que negar o nosso eu, negarmos a nós mesmos e seguir a Jesus, tomar a nossa cruz para segui-lo. Está lá em Marcos capítulo 8, 34. Então o caminho não será fácil, precisamos sim negar o nosso eu, abrir mão de coisas que nos afastam de Deus, para que possamos ter um crescimento espiritual. Que Deus te abençoe grandiosamente, que você possa ter entendido, essas 5 atitudes que não nos deixam ter um crescimento espiritual. Precisamos ter crescimento espiritual para sermos cada dia mais diferentes. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe grandiosamente e te dê muita paz na sua vida.